descontava no alimento, tudo eu descontava na alimentação. Então, se eu estava triste, eu me fechava e era o doce, sempre foi muito doce, né. Então, assim, eu comia e uma compulsão, assim, absurda. E o que acontece, quando eu cheguei a 124 quilos, eu já estava assim, entreguei os pontos, eu realmente estava com uma depressão fortíssima. O que é bem importante também é quando a gente entende a obesidade como uma doença, né? Isso virou uma chave na minha cabeça, porque a gente, para passar pela bariátrica, é uma decisão importante, mas a gente muitas vezes precisa desconstruir alguns mitos, alguns medos, algumas desinformações, né, que muita gente ainda tem. Então, esse processo, né, cada um tem o seu tempo. Tem gente que passa por isso rápido, tem gente que demora mais. Aquilo me gerava muita frustração. Eu tive que aprender a lidar com isso e entender que, cara, não é assim. Não é assim que funciona, né? Não é uma fraqueza você passar pela bariátrica como eu acreditava no passado. Pelo contrário, né? Eu vejo como uma atitude de coragem você assumir que precisa de ajuda, assim como todos nós precisamos de ajuda em alguma área da vida. Mas nós três precisamos da bariátrica para isso. E qual o problema? A gente tem que também parar com bariátricofobia, né? Tem a gordofobia que a gente não quer, mas também a gente não quer a bariátricofobia. Uma podcaster bariatricada. Sim, muito prazer. Eu sou Mariela Parolini. Bariatricada desde novembro de 2020, com quase 40 quilos eliminados, já com reparadora. Virei podcaster para contar a minha história, com suas dores e delícias. E amo conversar com quem entende do assunto. Tanto com profissionais incríveis, quanto com amigos de grampo. Afinal, somos uma comunidade no bariátrica.club. Aqui é de uma bariatricada para bariatricados. Só que longe de gordofobia, sem bariátricofobia e nunca será uma apologia à cirurgia bariátrica. Então, se a sua Nutri já liberou, pega o seu café e vem comigo. Seja bem-vindo mais uma vez ao bariátrica.club. Que bom que você está aqui para um café. Eu não sei quando você vai ouvir esse podcast, assistir esse podcast, mas são 7, quase 8 da manhã e eu estou aqui com o Bruno e com a Mel para tomar o nosso café e conversar sobre comunidades de bariatricados. Primeiro, vamos tomar um café? Vamos lá. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Obrigada, gente. Obrigada por estar aqui para a gente poder falar dessa paixão que a gente tem pela bariátrica, pelo sucesso da bariátrica, de cada um de nós aqui, graças a Deus, mas o porquê que a gente resolveu criar a comunidade. Eu com bariátrica.club, o Bruno com Bari Squad Brasil, a Mel com Tribo da Bari. Por favor, se apresentem, fiquem à vontade quem vai começar. Contem um pouquinho das suas histórias, como que foi antes da Bari, depois da Bari, e por que criaram a comunidade. Mel, por favor. Bom, sou a Mel, coordenadora da Tribo da Bari, né? A tribo foi realmente um presente que a Bari me deu, né? Fiz 2 anos nessa semana de bariatricada, graças a Deus, e posso dizer que a bariátrica realmente salvou a minha vida, né? Eu venho assim de uma história de vida aí, né? Sempre obesa, né? Depois das minhas 3 gestações, tenho três filhos, 3 rapazes, né? Inclusive. Então, assim, depois das gestações, eu não emagreci mais. E logo depois entrei numa menopausa precoce, né, e então isso muda muito o corpo da mulher, né. Então, assim, eu entrei num ciclo da obesidade que, na verdade, eu nem sabia ao certo o que era obesidade. Eu achava que engordava e emagrecia e tá tudo certo. Obesidade nunca olhei como uma doença, né. E o que acontece, isso foi gerando uma bola de neve, né, e eu cheguei aos 124 quilos, né, 124 Nossa, quilos. Bel. Quando eu fiz a cirurgia, eu estava com 124, estava com um grau, assim, de depressão, bem alto, né, vamos falar, uma depressão forte mesmo. E, assim, já não saía de casa, já não conseguia mais fotografar, já não conseguia mais fazer as minhas atividades, né, normais mesmo, nem Só para academia, explicar, nada. você é fotógrafa, né, Mel? Sim, sou fotógrafa, né, sou proprietária da Beth Photograph também. Então, assim, foi assim, acho que gerou veio a questão você vai se acomodando, você vai deixando as coisas, você pensa em tudo menos em você, né, você vai deixando as coisas acontecerem, e quando chegou um ponto que eu vi que eu não controlava mais, então tudo eu descontava no alimento, tudo eu descontava na alimentação.
Então, se eu estava triste, eu me fechava e era o doce, sempre foi muito doce, né. Então, assim, eu comia e uma compulsão, assim, absurda. E o que acontece, quando eu cheguei a 124 quilos, eu já estava assim, entreguei os pontos, eu realmente estava com uma depressão fortíssima, Só um pouquinho, quanto que e você mede, Mel? eu tenho 1,69, Você é exatamente alta. 1,69, sou, Você é né. alta. Eu até achei que eu tinha mais, tá. Mas na bariátrica eu descobri que eu tinha 1,69, eu falei: "Mas como? Diminuiu, né, diminuiu". Mas, assim, eu sempre fui alta, né, sempre fui grandona, sempre tive um corpão, então, assim, quem olhava, fala assim: "Puxa, mas Mel, você é linda, né, você tem um rosto lindo, né". Corpo realmente é totalmente, assim, muito, né, bem distribuído, então as pessoas não conseguiam falar: "Puxa, mas você é obesa", né, porque tinha sempre um corpão, e o que acontece? Só que para nós, a gente que passa por isso, só a gente sabe o como são as limitações, né, que a obesidade traz para nós. Então, assim, eu já não conseguia mais, amarrar meu tênis, né, não conseguia mais, dar a volta no quarteirão, né. Então, assim, sair com o cachorro no quarteirão, é só na rua, assim, um pedacinho na rua reta e acabou. Era dor no joelho, eram muitas limitações, né. Então, assim, ficar presa em cadeira, né, tipo assim, coisas assim, que o bariátrico que realmente passou por tudo isso sabe que é difícil, né. Então o que acontece? Foi muito triste chegar essa questão da obesidade, porque eu já estava com gordura no fígado, eu não sabia. Eu estava pré-diabética também, não fazia nem ideia disso, né. Então, assim, uma amiga, quando virou realmente a chave, né, eu já estava com 124 quilos, depressiva, né, com grau de obesidade lá em cima, IMC já estava 43, se eu não me engano, era Nossa. mais ou menos era mais de 42 por aí. E aí uma irmã, né, de uma igreja, amiga, passou e conversou comigo e falou: "Nossa, Má, como é que você tá? Poxa, por que você não faz a bariátrica?", né. E aí eu falei: "Não, nunca pensei nisso, não quero fazer, já tenho histórico de pessoas que fizeram, que engordaram", e nunca nem quis saber muito de questão de bariátrica, né, achei que fosse um risco que eu ia correr fazendo uma bariátrica, totalmente desinformada, né. E o que acontece? Ela conversou comigo, ela falou: "Olha, faz o seguinte, eu vou te passar o nome do médico, a clínica, dá uma ligada, o médico é bom". Eu falei: "Mas eu não tenho condição nenhuma". Pensei, falei: "Puxa, mas eu não tenho condição de pagar uma cirurgia bariátrica, né, e o convênio não deve cobrir uma cirurgia caríssima dessa, com um médico conceituado desse, né". E aí ela foi embora e eu fiquei com aquilo no coração e eu fui orar a Deus. Sou pessoa de realmente, assim, eu sou muito social, né, eu não costumo falar da minha espiritualidade, eu não costumo ficar abrindo muito, mas, assim, eu tenho um parceiro muito fiel a mim, né, e que é Deus, e assim, eu sou muito tudo eu questiono, pergunto muito. E eu fui falar com Deus, falei: "Senhor, se for da tua vontade, prepara, né, prepara o médico, prepara todas as coisas, porque eu já tinha tentado contra a minha vida, né". Que aí já é uma história bem delicada, porque eu tentei tomar remédios, né, pra apagar mesmo. Falei: "Eu não quero mais viver, eu não quero mais estar aqui, meus filhos não precisam de mim, ninguém precisa de uma mulher assim, né, não consigo mais", mas assim, eu cheguei num grau de depressão tão obscuro mesmo, que eu tentei mesmo tomar remédios. E não, graças a Deus, Deus colocou a mão, né, e não aconteceu nada. Graças a Mas Deus. assim, naquele dia, que foi uma experiência, assim, muito chocante, mais uma vez o Senhor falando: "Olha, tem um propósito na sua vida", né. Porque eu misturei muita coisa. Peguei tudo que eu tinha de antidepressivo, de diazepam e para dormir e tudo mais, e fiz um combo, assim, de 5 medicamentos, e tomei e fui deitar. Falei: "Bom, hoje não tem ninguém, tá tudo certo, eu vou apagar porque chega", né, dei um pan na minha vida. E naquele dia não deu, eu deitei, não deu nem não deu, assim, questão de, imagina, nem 5 minutos. E deu aquele boom no coração, falei: "Pronto", falei: "Agora eu vou", né, pensei assim: "Putz, eu vou morrer, eu vou morrer". Aí bateu aquele choque, eu levantei passando muito mal, e nisso já tinha, assim, quase 5 minutos. Então, assim, nesse período, o medicamento já deveria algum deve ter dissolvido alguma coisa tinha acontecido. E eu corri para o banheiro,
E naquele momento de desespero, eu coloquei para fora, assim, deu aquela ânsia, eu coloquei para fora o medicamento e veio 5. Mas assim, veio intacto, né, não estava intacto, estava intacto. E você fala assim: "Puxa, mas como isso pode acontecer?", né. E aí na hora eu senti, falei: "Senhor, não é a mão de Deus na minha vida, não é esse o caminho". E depois daquele dia eu, sabe, eu comecei a pensar um pouco mais, e aí aconteceu essa questão desse convite logo, assim, 2 dias depois essa irmã veio me dar esse convite para mim fazer para mim ir lá ver bariátrica, por que que eu não fazia? E aí eu fui conversar com Deus, como eu estava dizendo. E aí eu falei: "Olha, se for da vontade de Deus, vai acontecer". E liguei na clínica. E justamente quando eu liguei, a moça falou: "Olha, ele está chegando no Brasil, tem uma vaga agora para a próxima semana". E eu falei: Aceita o convênio?". "Aceito o convênio". Eu falei: "Puxa, é agora". Então, assim, naquela Eu queria semana uma eu já desculpa, mas não não, vai ter desculpa. naquela semana, aí eu falei: "Senhor, primeiro sinal, me dá mais um sinal?". Parecendo, né, Tomé, né, não tem que ver para crer. Eu falei: "Não, Senhor, me dá mais um sinal, porque, né, para mim ter certeza que é isso". E aí eu fui no meu médico, me acompanha já, meu ginecologista, ele me acompanha há muitos anos, e aí quando eu cheguei lá, ele olhou para mim, ele falou assim: "Marizinha", né, me chamam de Mari, ele: "Marizinha, tudo bom, meu amor? Como é que você tá? Que mulher diferente, que você acha? Vamos fazer uma bariátrica". E aí na hora eu falei assim: para, né, Um porque sinal logo maior do que bariátrica, né, esse. por que mais por que bariátrica? Ele falou assim: "Olha, eu acompanho você, né, há anos, né, e todas as suas gestações, enfim, mas assim, não tô te conhecendo, não tô realmente te reconhecendo, né. O que que você acha de fazer uma bariátrica? Eu te ajudo, olha, meu filho é cardiologista, eu vou ligar para o Luizinho agora", e já ligou, assim, para o filho dele e falou assim: "Olha, tô te mandando uma paciente", e acho que ele estava não sei se era no Einstein, tudo, ele atendeu lá, e ele: "Não, pai, eu vou atendo sim, pode pedir para ela me procurar". E assim, foi tudo assim. Em uma semana, eu não sei explicar, Bruno e Má, eu não sei explicar. As coisas de Deus não se explica, né, porque ele prepara as coisas de uma forma, assim, sobrenatural. Porque em uma semana, eu estava com as guias de exame, eu marquei os exames, e quando eu fui na outra semana, eu já estava pelo menos com os exames de sangue prontos, com a parte cardiológica pronto, já assinado pelo médico, doutor Luiz. E quando eu cheguei no médico, que eu fui conversar, né, sobre a bariátrica, entender o que que era, tal, aí ele me deu a lista de exames, e aí a gente conversou, ele me explicou, me deixou até mais tranquila, e ele falou: "O que que você quer fazer?". Eu falei: "Não, olha, não, se for fazer, doutor, eu gostaria de fazer sleeve, porque não vai mexer com o meu intestino, não vai isso e aquele monte, né, e o medo". E ele falou: "Olha, o caminho não é esse, o caminho é esse, para você perder a quantidade de peso que é necessário, chegar porque você é pré-diabética, você tem essas questões, de já, né, de gordura no fígado". E aí começou a conversar e eu falei assim, aí na hora sabe quando você fala: "Senhor, já me trouxe até aqui, preparou todas as coisas, né, então, tá nas tuas mãos". Falei: "Olha, doutor, seja feita a vontade de Deus e estou na sua direção aqui, o que você determinar vai ser feito". E aí ele falou: "Olha, vamos fazer uma bypass, pensa com carinho, me faz esse monte de exames". Eu falei: "Olha, tá aqui os exames". Ele falou: "Como assim? Já está pronto". Ele falou: "Olha, então eu preciso de tantos laudos, né, e preciso só de alguns exames que não tá aqui, tá tudo certo". Mas, Bruno, foi algo tão incrível que, assim, em questão sem brincadeira, em um mês eu consegui resolver tudo que tinha que resolver. Demorou um pouquinho mais pela questão do convênio, que tem uma burocracia, né, um tempo de É. espera, que é necessário, né, na nossa vida. Acho que em tudo o tempo da espera faz parte, né. E aí eu fiz, passei por tudo isso. Quando vi, é questão de entre um mês, 2 meses eu estava já. Fiz a bariátrica, entrei num dia, saí no outro. Equipe fantástica, médico abençoado. Eu dava muita risada no dia da cirurgia, porque eu sou extremamente social. Em academia eu sou social, eu sou social em todo lugar, né, eu só sei ficar falando com o povo, né. E assim, eu cheguei no hospital e eu, né, falei: "É hoje, tô tensa, tal", e sempre comigo: "Senhor, me envia sinais, Senhor, fala comigo, Senhor, me dirige todas as coisas". E eu estava ali, e aí a moça veio me chamar para ir para o quarto.
para me encaminhar. E aí eu perguntei: "Qual é o seu nome?" Ela falou: "Vitória, eu vou te acompanhar até o eu sou a Vitória, eu vou te acompanhar até o final do até o seu quarto". Aí eu falei: "Que bênção, né, então já realmente é uma vitória, né, será uma vitória". Eu achei que você E fosse aí falar, na madruga eu sou a Vitória, vou te acompanhar até o final da vida, né. mas é verdade, Brunão. E Eu aí pensei mais ou menos nisso, Bruno. e aí da na madrugada aí depois fiz a cirurgia, aí na madrugada vinha uma enfermeira sempre muito educada, né, sempre ela estava lá na madrugada ali naquela madrugada, porque foi um dia só, né, e aí eu perguntei, falei: "Qual o seu nome?" Ela: "Eu sou Rosana". Eu falei: "Rosana nas alturas, glória a Deus". Eu falei: "Gente, não é possível". Então sempre tinha um sinal de alguma coisa, sabe, assim, muito positiva, né, muito abençoada. Então, assim, tudo foi muito tranquilo. Então, assim, eu não tive problema com a cirurgia, não tive desconforto com a cirurgia. Tive, assim, dizem que quando você volta da anestesia, né, algumas pessoas têm alguns surtos, né, sentem algumas coisas, né, sei lá, tem alguns não sei se vocês já ouviram isso, né, tem muito isso. Não. E, assim, eu quando voltei da cirurgia, saí da anestesia, né, saí da sala de recuperação, eu tinha certeza que tinham me batido, que tinham feito alguma coisa comigo. Eu cheguei no quarto e falava: "Por que você me bateu?", né, o enfermeiro: "Calma moça, é por causa da anestesia, ela tá um pouco agitada, né, assim, ela tá voltando". "Não, por que vocês me pegaram? Por que vocês me bateram? Eu vou denunciar vocês". Nossa, foi muito assim, foi umas histórias, assim, muito engraçadas, sabe. Mas, assim, foi a única coisa que eu falo pra você, assim, foi um pouco, sabe, chocante pra mim, né, que eu fiquei meio abaladinha. Mas o resto, no dia seguinte eu estava dançando, eu estava, fazendo minha caminhada, não tive problema algum. E aí, já me preparando para um novo ser, porque quando eu entrei eu falei: "Bom, adeus, né, a falecida, até logo, não quero mais saber de você, e vou encarar uma nova mulher". E realmente, foram exatamente depois, hoje a tribo vai fazer também 2 anos, né, Você após um operou ano quando, Mel? eu operei em julho em 2022. Julho de Doi 2022. Exato, exato. E aí tanto que a cirurgia estava marcada acho que para o dia 4, e me ligaram antes e disseram: "Olha, você pode vir antes? Surgiu uma vaga, o médico vai atender". Eu falei: "Não, ótimo, sem problema". E Ô Mel, assim olha só, hoje é dia 4. olha só, tá vendo? A gente Então está assim gravando esse podcast 4 de exatamente. julho de 2024. Exatamente, ou seja, 2 Mês dias depois da minha bênção, né, da minha cirurgia. E assim, tudo foi muito preparado. Então assim, eu digo para vocês, a minha experiência com a bariátrica nesses 2 anos, foi muito positiva, muito positiva. E um dos presentes que a Bari me deu foi esse desejo de ser um canal de bênção realmente, na verdade, através daquilo que foi bom para mim, né, que é foi a cirurgia bariátrica. Então, assim, nesse período, né, eu eliminei já 58 quilos, estabilizei, né, agora após esse período, agora os últimos 4 a 5 meses já estabilizei. Então, assim, tô com, né, desci, fui até 65 e agora subi um pouquinho, né, parei aqui nos 70, espero parar aqui, não avançar mais, né, mas já me sinto, assim, bem melhor do que eu estava, que eu estava até com uma carinha meio de doente, assim, muito choque, porque eu tinha emagrecido muito. E assim, mas eu digo para vocês, assim, até aí foi não tem o que dizer. Nasceu a questão da tribo da Mari, eu era de um grupo, né, de um grupo de WhatsApp, e esse grupo foi desfeito, né, a pessoa que estava à frente desse grupo, não quis mais, se desfez, foi até uma doutora, ela não quis mais participar, acabou o grupo, enfim. E eu fiz amizade com algumas pessoas. E esses poucos amigos disseram: "Puxa, mas a gente não pode, né, perder o contato, que você acha? A gente podia fazer um grupo", né. E aí eu falei: "Bom, vou assumir, eu vou fazer um grupo de amigos, a gente vai nós continuamos trocando, né, informações". Só que desse grupo nasceu a questão de: "Ah, vamos pôr um nome para esse grupo", né. Aí eu falei: "Ah, bom, sou bar e sou livre, então vai ser o sou bar e sou livre". E aí eu fiquei: "Bom, a gente não é tão livre assim, né, então a gente vai deixando acontecer". E aí foram vindo pessoas.
E eu pensei, por que não, a gente fortalecer isso e criar um nome legal e um Instagram? E fui trabalhando aquilo no meu coração, e aí surgiu, falei: "Por que não tribo?". Aí fui procurar, porque no Instagram você acha todos os tipos de grupo, né, com vários nomes de grupo. E aí tem os grampeados, tem os bariatricados, né, e aí eu não sei te explicar, mas aí me veio a questão da tribo. Eu falei: "Bom, tribo, o que é tribo? Tribo é família, tribo é união, tribo é aquela questão de, né, a tribo está sempre preparada para avançar". E aí, por quê? Mas eu não queria usar borboleta, né, então por que a flecha? Né, eu falei: "Puxa, a flecha você vai ao alvo, você atinge, você está lá". E eu comecei a trabalhar muito isso, e a gente que fez comunicação, né, a gente é muito disso, né, Mar? Então, assim, a minha formação é comunicação, né, eu sou meio artista, porque eu trabalhei muito com rádio e TV, então eu sempre tive essa coisa desde criança de estar no meio desse meio da comunicação. Então a gente vai vasculhando, vai pesquisando, vai vendo, e eu falei: "Bom, não, por que não? Então eu vou usar a flecha, vamos mudar um pouco", né. Não desmerecendo a borboleta, que a borboleta é nossa, né, a nossa É. marca aí, Eu mas até fiz não. depois eu não sei se vocês já Exato. fizeram, mas eu fiz a tatuagem há 2 A anos. borboleta, né, eu já vou É. cobrir uma aqui para fazer a borboleta. E aí, surgiu essa questão, falei: "Bom", aí eu comecei a colocar no papel. Nisso a tribo já estava esse grupo já estava com várias pessoas, eles tinham Espera aí, mais de ô 100. Mel, só um pouquinho. Oi, Aí eu vou fazer o tá, seguinte, a gente vai conversar sobre as comunidades daqui a pouquinho, que tá, aí cada um vai ótimo. falar da sua. Agora o Bruno vai contar um pouquinho da história dele, como que foi essa trajetória. Porque, Mel, o que você falou aqui da sua depressão, isso é muito sério. Sim, Parabéns pela coragem de contar sobre isso. Eu não sei se você já tinha falado isso dessa forma em outras vezes, mas essa não, questão da depressão, da tentativa de suicídio, né, a gente tem que procurar ajuda sempre. sim, Então, o quanto isso é sério e o quanto Deus realmente te livrou disso e que para você possa abençoar graças outras pessoas. Depois a gente vai a conversar Deus. mais sobre isso. Mas, Bruno, quero saber um pouquinho da sua trajetória aqui. Você fez a bariátrica quando? Fiz em 2019. 2019, passei pela Bari. Primeiro lugar, Quando de Mariela, 2019? abril de 2019, 30 de abril de 2019, mais ou menos na hora do almoço, Dr. Jorge Bareta, incrível. Mandar um abração, não sei se ele vai ouvir aqui, espero que sim, né? Mas Manda para equipe ele. incrível. Vou mandar, com certeza. Mas, Como que é o seu médico, Mel? Só um pouquinho, aproveitando tá. isso. Quem que é o seu médico, Mel? É doutor Almino Ramos, aqui da GOC São Paulo. Um beijo Ah, e o grande, seu? doutor Almino e toda a equipe. O Jorge seu, Bruno? Bareta. Jorge E o Bareta. meu, Marcelo Girundi. Então, são os nossos médicos que deram a nossa Maravilhoso. segunda oportunidade. Exato, os 2 são Diga lá, incríveis. Brunão. Então, mas antes de começar aqui, Mariela, agradecer, né? Tô super feliz com o convite aí, bem honrado mesmo, né? Junto aqui com a Mel, já parceira de outros projetos, né, Mel? E Sim, primeiro de muitos aí, né? com Esperamos. certeza, Brunão. Mas eu acho que a história de quem passa pela bariátrica é muito parecida, né? A gente vai ganhando peso por vários motivos, né? Cada um tem sua história, cada um tem sua bagagem, até que a gente chega um momento na vida que a gente leva um chacoalhão da vida, né? Em vários aspectos, né? Seja limitações físicas, alguns sustos por questão de saúde, problemas sociais, de autoestima, enfim, né? Cada um tem a sua bagagem, comigo não foi diferente, até que eu, final de 2018, né, resolvi passar pela bariátrica, mas no meu caso o processo começou bem antes. Eu levei uns 4, 5 anos de outras tentativas de bariátrica, né? Ia, mas desistia. Essa questão que a Mel comentou dos feedbacks das pessoas, né? Não, mas você é alto, você não precisa e tal. E a Você gente mede acabou quanto, vendo Bruno? 1,86. Se eu chegar perto Alto. de vocês dois, eu vou ficar lá embaixo. Eu tenho 1,61. É, e aí a gente vai ouvindo as pessoas, e aí você ouve de tudo, né? Assim, É. a sabedoria está na multidão dos conselhos, mas muitas vezes a multidão dos conselhos traz muita confusão, né? Na Uhum. nossas tomadas de decisão. Então a gente veio refletindo só com esse médico, doutor Bareta, né? Eu fiz 3 tentativas e deu certo na última, né, na terceira. Tinha tentado uma outra médica antes também, né? Mas enfim, então passei pela bariátrica 2019. Outra coisa que a Mel comentou que é bem importante também é quando a gente entende a obesidade como uma doença.
né? Isso Sim. virou uma chave na minha cabeça, porque a gente, para passar pela bariátrica, é uma decisão importante, mas a gente muitas vezes precisa desconstruir alguns mitos, alguns medos, algumas desinformações, né, que muita gente ainda tem. Então, esse processo, né, cada um tem o seu tempo. Tem gente que passa por isso rápido, tem gente que demora mais, enfim. Então, no meu caso, eu levei uns 4 anos para entender duas coisas. Primeiro, que a obesidade é uma doença, né, crônica, ou seja, não tem cura, né? A gente precisa controlar. E a outra coisa que virou a chave na minha cabeça é que eu precisava de ajuda, sim, né? Eu sempre tinha uma questão, assim, de um mito, né? De falar, pô, não consigo controlar minha boca e tal, e aquilo me gerava muita frustração. Eu tive que aprender a lidar com isso e entender que, cara, não é assim, não é assim que funciona, né? Não é uma fraqueza você passar pela bariátrica como eu acreditava no passado. Pelo contrário, né? Eu vejo como uma atitude de coragem você assumir que precisa de Sim. ajuda, assim como todos nós precisamos de ajuda em alguma área da vida, né? Então, eu entendi dessa forma, né? E aí, final de 2018, eu decidi, né, começar o processo e em abril de 2019 passei pelo grande Dr. Bareta. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que teve 4 tentativas. O que foram essas tentativas frustradas? Eu cheguei a começar as consultas, né, agendar alguns exames, mas aí no meio do processo eu desisti, né? E aí, né, fiquei inseguro, fiquei com medo, e falei, não, vou tentar É mais uma isso que eu vez ia te sozinho. perguntar. Por que você desistiu? E até que parte do processo você foi? Eu fui, assim, teve de tudo, né, mas geralmente eu não passei muito do começo, né, teve dessas 3 anteriores aí, eu fui na primeira consulta e desisti, depois eu fui, agendei alguns exames, até fiz alguma coisa e não segui o processo, mas no meu caso sempre por insegurança, né, sempre por assim, eu vou me dar mais uma Medo? chance, vamos lá. Medo, alguns mitos, né, falou: "Pô, eu consigo sozinho, vamos lá, né, vamos tentar mais É. uma vez", tal. Então, foi por aí. Qual era o seu maior medo, Bruno? Eu diria que eu não tinha muito medo da cirurgia em si. Para mim, eu tinha vamos dizer assim, um mito interno de que assim seria uma questão de fraqueza mesmo passar pela bariátrica. Seria assumir que eu não tinha controle sobre o que eu comia, né? Então eu não vou dizer que era um medo da cirurgia, mas era um medo do fracasso, sabe? Então Sei. eu tinha esse pensamento muito forte. Então eu lidei com isso por muitos anos, né? Até que eu entendi que isso não faz o menor sentido, né? E aí foi aí que, né, a virada de chave aconteceu. Mas só fazer um comentário rápido também, a Mel comentou ali sobre o testemunho dela, né? Como Deus ajudou a abrir as portas e mostrou o caminho aí. Meu caso também foi muito parecido, né? A minha esposa aqui, né, nos últimos anos antes da bariátrica, peguei ela várias vezes saindo chorando do banheiro, orando, e ela orou muito por isso, né? Então eu tenho certeza que essa virada de chave na minha cabeça foi uma questão de Deus mesmo, porque humanamente falando eu não tinha essa capacidade, né, de virar essa chave sozinho. Então, realmente é algo que eu tenho que agradecer muito a Deus por, né, abrir essa porta, principalmente essa virada de chave, né, na minha cabeça foi uma coisa de Deus mesmo. Bruno, quanto que você estava pesando quando você fez a bariátrica e qual era o seu IMC? E o que você tinha de comorbidade? 144 quilos eu tava, IMC 41. Tinha um monte de coisa. Tinha, né, os clássicos, né? Apneia, dores, um monte de coisa. Quase dava um treco na hora de amarrar o cadarço, indisposição, pré-diabetes, o combo clássico do obeso, né? Então, mas assim, fora as questões sociais, né? Que isso Sim. aí é cada um. Autoestima é uma coisa muito pessoal. Eu vejo que tem gente obesa que não tem problema de autoestima, tem gente que Sim. tem gente magra que tem. Então, é uma coisa muito pessoal. Eu tinha problema, a questão de não encontrar roupa, tal, mas uma coisa que me incomodou muito mesmo foi meus filhos, né? O meu filho estava começando a chegar numa idade que ele começou a perceber o mundo, né, saindo daquela infância lúdica, e aí começou a meio que, né, comparar. Ele não falava nada para mim, mas falava para a mãe, né? Pô, meu pai é grandão e tal, né? Aquele, né, pai diferente, e tudo mais. E eu comecei a pensar, não que ele tivesse vergonha de mim, mas eu comecei a pensar no tipo de exemplo que eu queria deixar para eles, né? E, Exato. e isso me impulsionou muito também. Isso me ajudou bastante a virar essa chave aí. Eu tenho 1,61 m, como eu falei, eu estava pesando, arredondando 96 quilos, então eu estava com IMC 37 para 38. Comparado a vocês, eu estava com IMC menor. Só que, além da esteatose, eu estava começando com pressão alta.
E a família paterna com um histórico fortíssimo de infartos fulminantes precoces. Meu pai morreu com 38 anos. Eu já contei algumas vezes aqui no podcast, eu não sei se vocês já ouviram eu falando sobre isso, mas eu sou fonoaudióloga por formação, mas eu tenho formação também em PNL. Então, quando eu fui fazer a perícia, eu peguei aquela roupa que me deixava... Sabe aquela roupa que você evita porque te deixa gorda demais? Eu peguei a que me deixava mais gorda, que realçava toda a minha gordura, e fiquei pensando, se falar isso, eu vou falar isso, se falar isso, eu vou falar isso, e fiquei na minha cabeça pensando aquilo. Na hora que eu entrei, a médica me perguntou assim, por que você quer fazer a bariátrica? Eu abri a minha boca, só saiu uma coisa que eu nunca pensei, eu não quero morrer como meu pai. E disparei a chorar, assim, copiosamente, é uma coisa que me emociona até hoje. Ótimo. Então são coisas que ficam dentro da gente que a gente não imagina o quanto isso nos marca. Claro, a morte do meu pai me marcou, eu tinha 11 para 12 anos, mas não é essa a questão, é o medo que eu tinha de que isso acontecesse comigo. Eu tinha 47 anos quando eu fiz a minha bariátrica. Você tinha quantos anos, Mel? Eu tinha 45, né? 45. E você, Bruno? 34. Mas deixa eu fazer um comentário rápido, Maria, desculpa te interromper. Não, fica à vontade. Porque você estava falando dessa questão de não quero que isso repita comigo, né? Como aconteceu com meu pai. Porque eu penso muito sobre isso. Eu acho que Deus dá, né? Deus sabe o tempo de vida de cada um de nós. Tem gente que, né? Enfim, vai pouco tempo ou mais tempo. E Deus sabe, né, o tempo de cada um. Mas eu acredito que as nossas escolhas podem encurtar esse tempo. Né? E eu vejo hoje a obesidade como uma dessas escolhas ruins, né, que a gente faz, mesmo que inconsciente, que sim, né, podem sim encurtar esse tempo. E se não encurtar, as consequências disso são muito ruins para a qualidade da nossa vida, né? Então, as limitações que isso traz, seja fisicamente, emocionalmente, socialmente. Então, eu lembrei disso quando você comentou, né? Que não queria que isso se repetisse. Eu acho que as nossas escolhas têm, assim, determinam, né? Não só o tempo de vida que a gente vai ter, como a qualidade, né, da vida que a gente tem. Ô Bruno, um dos pastores da igreja, o pastor titular, pastor Jeremias Pereira, que eu amo de paixão, ele diz o seguinte, que a gente tem uma senha. A hora da chamada da senha, só Deus sabe, né? Mas aí eu completo. Até a senha chegar, a gente tem que estar preparado para ser um instrumento de Deus. Para ser um instrumento aonde quer, e um bom instrumento. A gente não pode ser um obstáculo, a gente não pode criar problemas no meio desse caminho. E a obesidade pode ser um dos problemas. Pode ser algum empecilho, no sentido de... Outro dia eu vi um vídeo que me chamou muita atenção, um jogador de futebol passando mal no campo, e aí a frase era assim, quem você quer que socorra? Se fosse seu filho, quem você gostaria que socorresse? Eu não sei se vocês já viram. Os dois que foram socorrer o jogador eram obesos e não conseguiam correr. Aí os próprios jogadores saem desesperados, pegam as mochilas de primeiros socorros e vão lá e começam a fazer os primeiros atendimentos, porque os socorristas não deram conta de chegar a tempo. Vocês já viram esse vídeo? Eu vi. Não vi. Ele me chama muita atenção nesse sentido. Então, assim, que tipo... eu gosto de dizer, porque a gente tem que entender, a gente não está aqui fazendo apologia à cirurgia bariátrica, a gente não está aqui com gordofobia, a gente está aqui falando que existem tratamentos para a obesidade, que a obesidade é uma doença, precisa ser tratada, e que para nós três, o tratamento que deu certo é a bariátrica. Glória a Deus por isso. Para outra pessoa, pode ter sido a atividade física, o medicamento, a reeducação alimentar, amém. Mas nós três precisamos da bariátrica para isso. E qual o problema? A gente tem que também parar com bariátricofobia, né? Tem a gordofobia que a gente não quer, mas também a gente não quer a bariátricofobia. Então, quando a gente opta, a gente já tentou muita coisa. Ninguém vai para a bariátrica como a primeira alternativa para um tratamento de obesidade.
E a gente sabe que ela está longe de ser um tratamento fácil. E aí vem uma questão. Eu, particularmente, eu busquei muita informação antes de fazer a minha bariátrica. E foi daí que eu quis começar a fazer o Bariátrica.club. Como que, eu não sei se vocês dois conhecem a história, eu fiz a minha cirurgia dia 11 de novembro de 2020. Antes de fazer a minha cirurgia, eu busquei muita informação com pessoas que já tinham feito a cirurgia, entender o processo que elas passaram, e fui buscar referências de médicos. A minha terapeuta, que é outra pessoa que eu amo, que é a Andréa Levi, ela fala assim, Mari, o cirurgião tem que ser bom de corte e costura. Né? A gente tem que procurar alguém que seja bom no que ele faz. Então, busquei muita informação e escolhi o Dr. Marcelo Girundi, que, assim, amo também, amo, a maneira como... Bom, é excelente profissional, depois a gente fala sobre os nossos cirurgiões aqui, mas o meu marido sabia que eu queria criar algo para que eu levasse também informação. Talvez por ter trabalhado com telejornalismo por tantos anos, né? Essa questão da informação para mim é muito cara. E como eu sou fonoaudióloga, a questão da saúde também é algo... E aí, meu marido vem e fala assim, poxa, tem um cara que eu estava ouvindo um podcast que ele também fez a bariátrica na mesma época que você, por que você não entra em contato com ele? Eu falei, quem que é esse cara? Ah, é o Gustavo Passi. Eu falei, quem é esse cara? Eu falei, ele tem um podcast e tal, e o Bernardo, que é o nosso filho, o levou para falar no trabalho dele. Estava tudo online e o Bernardo levou. Eu falei, tá, vou entrar em contato com esse cara. Com 2 conversas, na terceira a gente já começou a gravar o podcast. Então, tudo começou com o Gustavo Passi, que eu tenho, assim, gratidão enorme por ele. O Gustavo, num determinado momento da vida, o caminho dele foi outro, porque ele trabalha com podcast, e aí ele investiu em podcast e segue. Falou, Mari, toma, o Bariátrica.club é seu, e eu vou seguir aqui com o meu projeto de podcast. Mas eu sou muito grata ao Gustavo por tudo que eu aprendi de podcast e por tudo que a gente começou aqui com bariátrica. Então, o Bariátrica.club, ele começa para levar informação para as pessoas, levar informações de qualidade, e daí criar esse grupo de pessoas. Eu quero uma informação de qualidade, aonde eu vou buscar? No Bariátrica. Esse foi o objetivo de começar o Bariátrica, que agora tem ampliado. Vem novidades por aí, que aí, quem sabe a gente até junta tudo isso, depois eu conto para vocês o que vem. Mas ele começou para levar informações para as pessoas. Eu queria saber o porquê que vocês começaram, tanto o Tribo da Bari, de onde surgiu o nome Tribo da Bari, você já começou a falar sobre isso. Bruno, de onde surgiu o Bari Squad? Eu vou começar com o Bruno agora, Mel, porque ele estava falando. Queria entender o que é o Bari Squad, de onde surgiu e por que surgiu. A gente fazia parte de um outro grupo também, né, de bariátricos. Na verdade, eu participei de alguns grupos, né, de bariátricos, mas aí acho que parecido também com né, a forma como a Mel comentou, a gente acabou se juntando e entendemos que seria interessante também a gente criar, né, um grupo com a cara que a gente queria ali, a gente acabou criando, né, o Bari Squad Brasil. Eu criei o Bari Squad Brasil porque, assim, eu acredito que o ser humano ele é influenciável desde que a gente nasce, né? A gente aprende a falar... Parece um pouquinho, o que significa Bari Squad? Squad de esquadrão, né? Vem desse conceito de time mesmo, né? De grupo, da gente junto, né? Para a mesma missão, né? Para o mesmo propósito, assim. E aí, assim, a gente é influenciável desde criança, né? A gente começa a aprender as coisas imitando, né? A gente começa a balbuciar as palavras imitando, né? Papai, mamãe e tudo mais. E a gente é muito influenciável, mesmo depois de adulto, né? A gente é o que a gente ouve, o que a gente assiste, as pessoas que a gente conversa, né? A gente vai recebendo esses inputs, né? E isso vai tornando quem a gente vai construindo os hábitos dessa forma, né? E eu entendi que a obesidade é um desafio que se vence em equipe, né? É muito difícil uma pessoa vencer a obesidade, seja por bariátrico ou não, mas sozinha, né? Então, nessa equipe, lógico, algumas pessoas-chave, né? Nossa equipe médica, fundamental, né? Nossa família, as pessoas que a gente convive, né? Fundamental, sabe? Os mínimos feedbacks, né? Poxa, mas tá comendo muito, não tem muita comida aí não? Ó, o teu flanco aqui deu uma aumentadinha. Pô, tá indo bem, pô, deu emagrecido e tal. Então, a família é muito essa bússola, né? Eu acredito muito nisso, tento viver muito isso.
E os nossos amigos, né? As pessoas que a gente convive, seja virtualmente, seja presencialmente, né? No livro de Provérbios, na Bíblia, né, a gente vê conselhos já, ó, não ande com gente assim, não ande com gente assim. Isso há 3.000 anos atrás, né? Há 2.000 anos atrás, Paulo já falava lá que como é que é? As más companhias corrompem os bons costumes, né? Exato. A gente está falando de hábito, né? Então, e o contrário também é verdade. As boas companhias fortalecem os bons costumes ou os bons hábitos, né? Eu acredito muito nisso e é por isso que eu criei o Bar Squad Brasil, né? Pra gente, e vida real, né? Um grupo de gente ali. A gente não está preocupado com número de integrantes, nem no grupo no WhatsApp, nem no Instagram. A gente tenta compartilhar a vida real, ajudar uns aos outros, né? E para a gente se fortalecer nessa jornada, né? E, afinal de contas, todo mundo quer vencer a obesidade, né? A gente sabe que no nosso tempo de vida, a bariátrica é um pontinho, né? Depois desse pontinho tem a vida, né? E nessa vida a gente precisa se fortalecer, se ajudar, se consolar, muitas vezes segurar na mão do outro, muitas vezes puxar a orelha do outro, né? E isso é muito puxar a orelha no bom sentido, né? Mas isso é muito bom, né? Isso é muito saudável e, na minha opinião, assim, é super importante a gente estar em convívio, né, com pessoas no mesmo caminho que a gente, né? É isso aí. Ô Bruno, muitas pessoas, eu não sei há quanto tempo você começou o Bar Squad. Tem um Tem ano e quanto tempo? pouquinho, pouco mais de um ano. Mas deixa eu te dizer, muitas pessoas chegavam para mim e falavam assim, você conhece o Bruno? O Bruno tá muito bacana o trabalho dele. Porque eu recebo muita DM. E muitas pessoas começaram a me falar a seu respeito. Então, assim, é muito legal isso. Que legal. Né? Pela seriedade do trabalho, pela maneira como você leva. Agora, você citou algumas passagens aí e falou a questão do pontinho dali para frente. Eu costumo dizer o seguinte, Paulo também fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A gente tem que ter a mesma percepção da bariátrica. Eu posso comer de tudo, mas nem tudo me convém. Tudo convém. Né? Exatamente. A gente vai aprendendo isso. Não é porque eu grampeei o estômago que eu vou continuar comendo. Eu como tudo? Eu como de tudo, mas não como tudo. Né? Tudo no seu tempo certo, né? Exato. E a outra coisa, em vários momentos, tá lá assim, orai e vigiai. Então eu falo, a vigilância ela é constante. Ela é constante. Não dá para relaxar. Tem uma coisa que a gente precisa... aqui que estamos... Tem uma coisa que a gente precisa, quem passa pela bariátrica precisa ter em mente, que assim, essa questão de vigiar, né, é o ponto-chave, porque os maus hábitos, eles não somem da nossa cabeça. Fiz bariátrica, apaguei, né? Sou um novo ser, uma nova vida. Não, é como se eles ficassem adormecidos, né? E qual que é o problema dos 2 primeiros anos depois da bariátrica? Porque muitas pessoas têm a falsa, é uma ilusão, né, de que tá tudo bem, né? Porque se a gente não treinar, a gente vai emagrecer. Se a gente não escapar bastante da dieta, a gente vai emagrecer porque é uma questão metabólica, enfim, né? Toda a questão cirúrgica em si. Mas aí a vida começa depois disso, né? Então, essa questão da gente ter em mente que a vigilância ela é permanente, eu acho que esse é o segredo das pessoas que fizeram bariátrica há muitos anos, há 10, 15, 20 anos, e que mantêm o resultado. Elas entendem que continuam nesse processo, né? Vigilantes nesse processo, né? E isso é fundamental, porque eu me lembro muito da Andréa falar assim, Mariela, você está passando da fase de que você tem a sensação que a bariátrica funciona sozinha para entender que você é ativa no processo. Eu me lembro muito dela me dizer isso. E eu tenho uma outra coisa comigo, que é o monitoramento constante. Como eu emagreci quase 40 quilos, teoricamente, se eu engordar 2, 3, ainda tem um monte de lambuja. Só que de 2 em 3, e a gente sabe como essa progressão, ela vai. E no livro da Andréia, ela também fala assim, é mais fácil emagrecer 5 do que 50. Então, se a gente monitora constantemente, opa, peraí, aumentou, não é ficar neurado, mas é entender que eu sei aonde vai dar se os números começarem a subir, eu tenho que, no início, retomar a rota para aquilo que eu sei que é adequado para mim. Né? Depois da bariátrica, depois de 2 anos da bariátrica, a gente sabe que é normal um reganho de 10% do seu peso menor. Eu falei, tá repreendido em nome de Jesus, não quero isso.
Mas, com a menopausa, isso já aconteceu. Aí, o que eu estou fazendo? Exames, ginecologista, nutricionista, peraí. O que eu tenho que tomar cuidado agora para que isso não me gere problemas no futuro, né? Então vamos lá, Mel, continua contando um pouquinho da sua Nossa, tribo. e eu estou aqui ouvindo o Bruno, e até em algum momento aqui eu parei e me emocionei, porque as nossas histórias é muito bem parecido, né? Tem umas coisas assim bem parecidas, né, Brunão? E assim, vem um filme, né, na cabeça, assim. E a gente estava falando de cuidar do corpo, né? E aí vem aqui, nós somos o templo do Espírito Santo, né? Então, se a gente não cuida também, a gente não tem onde habitar, né? Não tem como habitar aqui num corpo, né, Exatamente. que não está em pé. Então, assim, a tribo surgiu aí com essa questão do grupo, né? Que ia se desfazer, e aí a gente assumiu, e aí criei o nome, e aí eu não falei: "E agora? Como que faz?", né? Como eu vou seguir isso aqui sozinha? Mais uma vez, eu digo que a tribo ela foi consagrada a Jesus, porque eu falei: "Senhor, o senhor entra comigo nesse negócio, porque se o senhor não estiver nesse negócio, eu não quero estar". E realmente, desde o início, foi essa a minha posição, essa a minha direção com a tribo. Então eu digo que hoje a tribo é um projeto que eu sei que vai crescer muito, eu creio nisso, porque tem um propósito, tem princípios, tem um propósito muito além do que só falar de bariátrica, né. Mas, assim, o foco principal foi o quê? É ajudar pessoas, ajudar outros bariátricos, ajudar pessoas que também passaram por essa questão de obesidade, que estão passando por a questão da obesidade, por essa doença, que a gente sabe que é uma doença que não tem cura, mas tem tratamentos, e hoje nós temos, assim, não só excelentes profissionais, mas nós temos hoje caminhos, né, para amenizar isso, né. Então, assim, foi criado a tribo, já vai fazer agora 2 anos de Tribo da Bari. Então, assim, chamei um jornalista amigo também, que inclusive ele é da GOC São Paulo aqui, que é o Danon, pessoa querida, que também abraçou a causa. Eu falei: "Olha, me ajuda, eu preciso fazer um release, eu preciso colocar isso no papel, eu preciso né, de algumas informações, assim, eu vou colocar tudo no papel e você me ajuda a digerir isso tudo". E aí nós colocamos e foi colocando os pontos, e eu falei: "Olha, a tribo, quais são os pontos fortes da tribo, né, hoje?". Então, além de passar informação de qualidade, porque é o que mais nós precisamos, de informação, e nós temos muita informação na internet, mas nem sempre é de qualidade, nem sempre são fontes seguras. Como eu já até comentei com você, Má, essa semana a gente conversando, tipo, se você precisa de uma informação bacana, informação de qualidade, qual que é o meu ponto hoje? Eu vou no Bariatric Club, porque eu sei que ali a Mariela tem informação, informação séria, entendeu? Não é fake news, são pessoas que realmente vivem aquilo, são informações que são bem de fonte segura, né. Se eu preciso de um médico, eu tenho uma indicação, posso perguntar para a tribo, que a tribo trabalha, nós divulgamos todos os médicos do Brasil. Então, assim, também procurei, conhecer o médico do Bruno, mandei mensagem no particular. Então, assim, todo mundo que entra na tribo, eu já pergunto: "Quem é o seu médico?", né. Ah, quanto você pesava, quanto você está hoje, né, o porquê que você gostaria de entrar na tribo, mas quem é o seu médico, né? Essa importância da valorização do profissional, saber quem é quem foi o médico que fez o procedimento, conhecer a clínica, né. Inclusive o seu médico, Bruno, comentou da gente fazer uma live também, né, e seria bem bacana depois a gente pensar nisso e trazer, Sabe né, o que a gente podia fazer? Deixa eu até fazer um sim, parênteses aqui. Amanhã eu vou ao meu médico. Se vocês toparem, eu vou marcar com ele. A gente pode fazer um outro podcast, cada um com o seu médico. perfeito, perfeito. Sensacional. Topam? Então, Super. beleza. Sensacional, Vamos com marcar certeza. isso. Vamos sim. Então, o que acontece? Então, a gente foi colocando alguns pontos. O que vai ser a tribo, né? Então, a tribo vai ser um ponto, né? Um ponto de luz ali, um ponto de divulgação dos médicos e clínicas do Brasil, né? Relacionados não só à cirurgia bariátrica, mas o que o bariátrico precisa, né? Não só do gastro, mas
a gente precisa de tudo, né, então a gente precisa de um terapeuta, precisa de psicólogo, então a gente vai então, assim, eu fui buscando esses profissionais, fui trazen com entrando em contato com eles, entrando em contato com o pessoal da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, os ex-presidentes da cirurgia, né, de lá, tanto o doutor Fábio, do Rio de Janeiro, doutor Fábio Viegas, doutor Amiro Ramos, doutor Ricardo Boi, e assim, enfim, né, tantos outros médicos, doutor Marcelo, né, que fantástico seu médico, também tenho pacientes dele na tribo, e assim, uma pessoa extremamente educada, Vilmar, abraçou, Muito. assim, abençoada, abraçou a tribo, estou à É disposição para cristão o que também, não sei se precisar. você sabe. É, eu sei, eu sei. E assim, parece que vai unindo, né, a gente vai unindo as pessoas, e assim, foi abraçando sem mesmo nos conhecer de fato, mas olha, conte comigo o que você precisar, né, doutor tal, fulano tal, conte comigo o que você precisar. Nossa, que trabalho bacana que a tribo está realizando. Então assim, como o Bruno disse, eu também faço dele as minhas palavras, a tribo não está preocupada com o número de seguidores. "Ah, é bacana", sim, eu acredito que isso vai, né, vai gerar, assim, vai ter um boom de seguidores sim, mas, nesse momento, o que a gente quer? A gente quer ter seguidores, eh, a gente sabe quem são os nossos seguidores, a gente sabe quem são os profissionais que estão ali, então, assim, a coisa acontece automaticamente, né. Então, a divulgação de bons profissionais, a divulgação de boas clínicas, informação de qualidade, né. Outra coisa, acolher esses bariátricos, acolher as pessoas que estão pré e pós-bariátricos. E também acolher aqueles que estão passando por essa questão de obesidade, que às vezes quer uma informação, que às vezes precisa eu não sou psicóloga, né, e tem muitos bariátricos que também não estão no grupo da tribo, porque não tem saco para grupo, mas falam comigo estão no Instagram e falam comigo no particular. Então, assim, você acaba sendo eu digo que você ser líder de qualquer, grupo, né, a gente é meio mãe, né. Então, aqui, mãe é aquela que acolhe, aquela que abraça, aquela que, eh, dá, né, disciplina. Então, assim, nós não somos perfeitos, mas eu procuro acolher todo esse pessoal, né, Ô, Mel, acolher, dar deixa eu sim, só claro, interromper, só para não perder aqui. Outro tá. dia a gente fez um evento do bariátrica aqui em BH, num restaurante, e tinha uma psicóloga falando sobre medo, a Marília, que é fantástica. E aí eu fui falar uma coisa, eu falei, Marília, desculpa, eu não sou psicóloga, isso aqui não é terapia. Ela falou, Mariela, não é terapia, mas é terapêutico. E eu fiquei com isso na cabeça. Nós não somos terapeutas nas nossas comunidades, mas pode ser terapêutico para quem está fazendo a Exato, bariátrica, ou quer fazer, é verdade. né? É verdade, é verdade. E você acaba, assim, você cria um elo de amizade tão gostoso e, assim, eu acredito que Deus não aquela, né, como há uma frase muito dita, né, Deus não une pessoas, ele une propósitos. E eu acredito sim nisso, eu acredito que a tribo, ela tem um propósito, ela tem um propósito de não só na criação, mas de vida com as pessoas, ela tem um propósito de levar algo além disso. Como eu falei aqui desde o início e volto a repetir, né, a gente não não fala de religião, a gente não fala de crenças, de tudo isso, porque até porque a gente acolhe todos os tipos de pessoas, de todas as crenças, de todas as escolhas pessoais, não é isso. E realmente eu tenho na tribo desde padre, né, a pessoas de todos os, evangélicos, cristãos, todas as pessoas católicos, espíritas, e assim, são pessoas muito queridas, que a gente tem um respeito, a gente recebe, a gente A gente acolhe, respeita a pessoa. e a gente ouve, são histórias que, assim, nos fazem também, traz também como conhecimento para a gente uma bagagem maior, porque a gente passa por muitas situações, né, como o Bruno falou, as limitações, o combo, né, que a gente já vem com isso da obesidade, e quando o primeiro ano, eu vejo como um ano chave, assim, eu acho o ano Sim, ouro, do bariátrico, né. O primeiro ano é o ano que você se torna do bebezinho, né, quando a gente tá ali, aprende a beber, aprende a comer, aprende desde a amamentação, e a gente vai aprendendo a andar, então a bariátrica eu vejo da mesma forma. Então quando a gente entende isso, pega essa sacada que o primeiro ano é o ano chave, entendeu, você precisa trabalhar isso. E lógico, você não pode trabalhar isso sozinho. Então como o Brunão falou, não dá para seguir sozinho.
Então, a gente precisa do outro, sabe? Então, tanto de uma equipe multidisciplinar ou transdisciplinar hoje, né, para você seguir, ou mesmo o teu grupo que você está, no caso a tribo é uma rede de apoio, a gente está ali se incentivando o tempo inteiro. Então, assim, tem dias que você não quer nem treinar, mas aí você entra no grupo de WhatsApp, você já tem uma lá 5 horas da manhã, indo para a academia, dizendo: "Galera, olha, tá aqui, olha, bora treinar?", né. Você não quer correr, mas aí tem lá o Renatinho, né, o Renato fantástico, né, Bruno, que também é do Body Squash, e que aí posta foto todos os dias correndo, né, e aquele incentivo, e você fala: "Puxa, trabalhou o dia inteiro, mas à noite está ali". Então, assim, um vai incentivando o outro, a dona de casa é aquela que não consegue, é aquele que está cansado. Então, assim, isso é uma forma de incentivo. Então, além de ser um ponto de apoio, um ponto de divulgação de bons profissionais, além de ser um ponto de informação de qualidade, né, e é também um ponto de incentivo, incentivo ao esporte, incentivo à saúde, incentivo à qualidade de vida, né, e assim, trazer esses bons profissionais, esses grupos, né, positivos e tão valiosos quanto o seu, que é o Bariatric, que tem assim, uma fonte de informação incrível para nós, né. O grupo do Bruno também é um grupo acolhedor, né, que também cheio de informação, que acolhe os seus bariátricos, seus colegas lá da região dele também, e todo o Brasil, porque é um grupo que está crescendo. Então, assim, eu acho que o bariátrico, ele não é competição de grupo. "Ah, é tribo, Body Squash, bariátrico", Boa, não tem isso. ótimo. Não é competição. Como tem o pessoal da tropa também, a Naizinha, fantástica, tem né, e outros grupos também de informação, mas assim, a gente precisa se unir. Eu vejo da seguinte forma: a gente precisa se unir e tirar de cada grupo o que é bom para nós, sabe? Pegar o que é positivo e se agarrar nisso, porque como um lado positivo mesmo, né? Não como, questão, porque hoje tem Ô, muita. Mel, não é Oi. vaidade. A Não, gente não tem que entender é. que o que a gente e cada um tem o seu estilo. O Exato, Bruno tem o exato, estilo dele, eu tenho o meu estilo, você tem o seu. E exato. nisso a gente vai criando algo que é a favor de uma comunidade maior, que é a comunidade dos bariatricados, E Exatamente, é, para que né? a gente tem que brigar. Uma coisa foi falado ontem numa live, o meu médico até citou isso, que tem até uma questão que isso deveria ser levado também para a questão política, uma bandeira maior, sabe, para a questão para Eu estou falar um pouco tentando, mais, tá? para falar Eu um estou pouco tentando. mais, exatamente, para falar um pouco mais sobre isso, sabe, sobre os direitos do bariátrico. E outra coisa, não só do bariátrico, mas do obeso, ter direito a fazer uma cirurgia bariátrica, porque hoje é uma Isso é uma burocracia coisa, muito grande. isso é uma coisa que eu estou tentando fazer, estou tentando marcar com algumas pessoas. A Sim, gente tem que saber como aproveitar os anos políticos, né, de eleição. exatamente. E A levar gente isso para a podia se bancada, unir levar e isso para o pensar em alguma gabinete, coisa exato. junto, né. Sim, Bruno, você ia falar alguma coisa. Desculpa, Mel, só porque eu vi que o Bruno abriu a boca claro, ali, ia claro. falar. Não, não. Eu até falar sobre essa questão das diferentes formas, né? Como os grupos são diferentes e tal. E eu acho que é isso que torna o mundo tão, cara, a beleza no mundo tá nisso, né? Na pluralidade das coisas, né? Eu lidero equipes, né, em empresas há muitos anos, e uma das coisas mais importantes para tornar uma equipe forte é justamente a pluralidade de perfis, né? Você tem perfis mais introvertidos, mais extrovertidos, e como eles se complementam é que enriquece, né, o ambiente. Então, Exatamente. a gente ter essa diversidade, né, de grupos, de formas de manifestação diferentes nesse mundo bariátrico sempre enriquece e ajuda muitas pessoas, né? Bom, eu acredito que a gente vai precisar de outras lives, outras gravações de podcast para a gente conseguir falar tudo, porque a gente tem muito o que falar, porque a gente tem propósito no que a gente faz. Mas eu Graças queria a Deus. saber, assim, que mensagem vocês querem deixar aqui para os bariatricados, e deixar também quem quiser procurar vocês aonde que encontra. Por favor, Mel. Vamos lá, vai fechar com pode falar você, eu fecho aqui. Tá bom. Não, eu acho que assim, o coração, o centro, né, desse bate-papo foi realmente essa questão de comunidade, né, de grupo, e como é que a gente juntos, né, vence esse desafio tão grande que é a obesidade. Eu realmente acredito que obesidade, e eu não estou falando de bariátrica, tá, mas a superação, né, da obesidade é uma luta que se trava em equipe,
né? Mesmo, então, se você está sozinho, né, deixa aqui minha mensagem para você, procure um grupo. Eu não estou falando de grupo do WhatsApp, né? Mas pessoas, né, na sua vida, né, pessoal ali, seja fisicamente ou virtualmente, tente seguir pessoas, né, que sejam boas influências para você, né, que te ajude, te suporte nesse processo. Você não está sozinho. Se você pretende passar pela bariátrica ou já passou, fica aqui, né, o nosso convite, né, aqui no caso Bari Squad Brasil, no Instagram, né, você pode procurar a gente, lá tem um grupo do WhatsApp, você vai ser super bem-vindo, super Aqui bem-vinda embaixo, lá. gente, para quem está assistindo, tem o arroba de todo mundo. É isso aí. Então é isso, assim, né? Uma alegria grande a gente estar se juntando, né, enquanto comunidades, né? E eu acho que é isso. Nosso propósito é ajudar as pessoas, e lembrando que nós também estamos nessa jornada, nós estamos na nossa própria jornada de superação da obesidade e a gente sabe, né, melhor do que ninguém, a gente está passando por isso na pele também, né? Como é importante a gente viver em equipe, né? É isso. É isso aí. Mel? Então, olha só, eu lembrei aqui de uma coisa assim rapidinho, do pessoal dos quilos os integrantes, né, que participaram dos Quilos Mortais Brasil. E assim que o doutor Marcelo, que foi um dos médicos lá, do Carlinhos, inclusive, fez a cirurgia, ele me mandou mensagem dizendo que ia sair, né, que ia sair essa série, e me comunicando, tal. Enfim, falei que bacana, doutor. Então, assim que saiu, eu fui assistir e eu entrei em contato com esses participantes. Eu convidei para vir para a tribo, né? Convidei para estar na tribo e realmente eles vieram e nós temos eles no grupo de WhatsApp. São pessoas assim incríveis, simples, pessoas de uma história de vida de superação assim fantástica, assim tudo. E aí você conversando com essas pessoas, você vendo história, sabe? Você olha para a sua história e você vê que a sua história fala, nossa, minha história eu achei que fosse difícil, né? Mas existem histórias bem que realmente foram bem mais difíceis que a sua, né? E vem aquela questão de você pensar e falar, puxa, como é importante, né? A gente ter grupos, pessoas, não digo como o Bruno falou, não só de WhatsApp, mas assim pessoas para que a gente possa se apoiar, que a gente possa nos ajudar, né? Porque como é importante isso nessa estrada, sabe? Nesse decorrer aí porque nossa luta é diária, né? Não acaba, né? É para a vida inteira. Então, assim, o recado que eu dou para você que está nos assistindo, não tenha vergonha de procurar ajuda. Não tenha nenhum tipo de receio, porque é grupo A, B ou C, não. Entre em contato, sim, a gente está, a tribo, eu falo pela tribo, tá? Nós estamos de portas abertas, de braços abertos para acolher vocês. Seja você bariátrico, seja você pré ou pós, né? Fez cirurgia ou vai fazer cirurgia, ou você está passando por obesidade e quer apenas uma informação, ou quer apenas um caminho para você cuidar dessa, né? Tratar essa doença, né? Porque tem caminhos. Então, assim, a tribo da Bari está à disposição. Nós somos ali um pontinho de luz, né, para estar indicando aí médicos de todo o Brasil, clínicas de todo o Brasil, os melhores profissionais. Temos aí também, né, a Maria Bariátrica Clube com a Mari, que assim, é um ponto de informação de qualidade assim diário para você. Não, mas eu não tenho condição de pagar um terapeuta, não tenho condição de pagar um médico, eu gostaria de saber. Gente, informação, temos informação gratuita na internet, informação séria, assim, 24 horas, todos os dias. E por isso que, graças a Deus, existem esses pontos de luz que eu digo, né? Esses grupos sérios como o Bariátrica Clube, que tem entrevistas com profissionais, com médicos, terapeutas, psicólogos, todas as áreas, para levar essa informação. Então, eu digo para você, precisa de um grupo, precisa de uma tribo para estar junto com você, para estar te acompanhando, @tribo da Bari. Eu tenho o meu também, que é o Bari.damel, que é a minha evolução, né? Que está lá um Instagram, um outro Instagram. E a gente está aqui de portas abertas para acolher vocês, para estar, e assim, desde já eu já te agradeço, agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade, agradeço muito a Deus pela oportunidade de ter conhecido o meu médico, o Dr. Almino Ramos, que é um mestre fantástico, que abraçou a tribo, abraçou todo esse projeto, muito sério, com muita seriedade, né? E outros médicos também que abraçaram essa causa. Então, assim, de coração, toda a minha gratidão, meu respeito, meu amor por todos vocês. Muito, muito obrigada. É muito gostoso a gente ver isso, que a gente está unido por um propósito, Exato. que é auxiliar aquelas pessoas, levar informação para as pessoas e dar aquele apoio para quem quer fazer ou já fez a bariátrica, porque
ela pode sim ter um sucesso. Eu não sei se vocês sentem uma responsabilidade, já que a gente lidera alguns grupos, a gente tem que estar bem. Mas se a gente não está bem, a gente sabe que pode buscar apoio. E a gente mostrar estas fragilidades. Mostrar que não é todo dia que está tudo lindo, maravilhoso, não é todo dia que a gente quer treinar, não é todo dia que a gente consegue manter a dieta, mas a gente tem um foco. E a gente se une nisso. Bruno, você está em que cidade? Curitiba. Porque esse seu sotaque... Denuncia, né? Leite é quente, esse leite é quente, não tem jeito, né? Dói os A menos dentes que da está em gente. São Paulo. São Paulo. E eu em BH, mas a gente vai dar um jeito de se encontrar, porque eu quero que a gente una cada vez mais essas comunidades, que são comunidades sérias, né? Eu falo que grupo de WhatsApp, os grupos são muito bons, eu não digo só de WhatsApp, mas a gente tem que tomar um cuidado com as informações que, me receita isso. Não, a gente tem que ter a informação da equipe, o suporte que a gente dá é outro. Por isso que a gente tem tanto cuidado na informação que a gente leva. Sem palavras para agradecer vocês, porque o Bariátrica.club, ele é um clube mesmo, né? É uma forma da gente unir, e unir também as comunidades. As comunidades que são sérias, as comunidades que querem ir além, as comunidades que querem realmente deixar um legado, em que a gente possa deixar um legado, que Deus nos use para isso, né? Que Deus nos use para levar esse legado, que a gente seja um bom instrumento para as pessoas. Exato. Obrigada mesmo. Para você que está aqui assistindo esse... Oi? Um canal de bênção, continue sendo um canal de bênção na vida das pessoas, né? Amém, né? Que a gente possa ser isso. E para você que está aqui ouvindo esse podcast, muito obrigada mais uma vez por nos acompanhar. Olha, aqui tá @bariátrica.club, @Barisquad Brasil, @Tribo da Bari. Siga os 3, compartilhe, leve essas informações de qualidade a outras pessoas, a pessoas que você conhece, que sabe, e você sabe que precisam desse tipo de informação. A gente está te esperando aqui no próximo episódio. Um beijo e Deus te abençoe. Gostou? Então clica para seguir e aproveita para compartilhar. Tem sugestão de algum assunto? Só encaminhar nas nossas redes sociais que nós vamos atrás de um profissional top para falar a respeito. Eu te espero no próximo episódio. Já deixa o seu café ou a sua água preparados.